Quem vai estar trazendo a palavra hoje é a nossa irmã Diana. Vou pedir aqui a nossa irmã Carla para estar orando pela irmã Diana. Amém? Vou chamar a Ruby para orar também. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, te louvamos aqui. Pai, queremos agradecer ao Senhor por essa noite. Uma noite que o Senhor marcou para nós estarmos aqui. Sabemos que cada um que conseguiu chegar foi porque o Senhor permitiu. Então, Pai, que o Senhor venha ser glorificado e exaltado. Que vidas venham ser, Senhor, libertas. Vidas venham ser alcançadas através da Tua palavra. Que a Tua palavra liberta, a Tua palavra transforma. A Tua palavra traz cura, transformação na vida de um homem, na vida de uma mulher, numa família, no relacionamento. Porque a Tua palavra tem poder para transformar, poder para fazer coisas lindas e novas, ó Pai. Pai, eu coloco a Tua serva nas Tuas mãos. Sabemos que o Senhor já falou com ela. Sabemos, Senhor, que Tu já ministrou a palavra no coração da Tua serva para passarmos para nós nessa noite. Pai, que o nosso coração venha estar aberto, que o nosso coração venha estar quebrantado, sensível, Senhor, para ouvir a Tua palavra e cair em terra boa, para que nós possamos ser curados nessa noite. Pai, Tu venha curar nessa noite as nossas vidas. Que ela seja canal do Teu Santo Espírito, ó Pai. Pai, sabemos, Senhor Jesus, que nessa noite, Pai, que vidas venham ser salvas dentro dos Teus lares. Pai, nesse bar, onde tiver uma alma, Senhor, precisando de uma ajuda, precisando de um socorro, precisando de um alívio, que a Tua palavra alcance essas vidas, esses lares, Senhor, aonde houver passando um servo, um filho Teu, precisando de uma resposta, que hoje eles encontrem essa resposta no Senhor Jesus, que é o único caminho que te leva à salvação, que é o único caminho, Senhor, que traz a paz, é o Senhor, é a Tua palavra em nossas vidas, Pai. Muito obrigada por essa noite, eu já te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Ai, gente, que nervoso. Mas temos que fazer, né? Jesus chama pra gente fazer a obra, nós temos que fazer. Vou usar uma cola aqui porque fui avisada há um tempo que tinha que trazer a palavra, pensei na palavra, olhei. Quando chegou na última hora, o Espírito Santo falou que não é isso que Ele queria que eu falasse. Então eu tive que anotar umas coisinhas aqui para não falar o versículo errado, de algumas referências que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. E nessa noite eu gostaria de ler uma passagem que, se não for a mais, é uma das mais conhecidas da Bíblia, que se encontra em João, capítulo 3, versículo 14. Do versículo 14 ao 21. Sim, João 3, versículo 14. Amém? Posso começar? No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida
e vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Até aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai amado, pela oportunidade de estar, Senhor, soprando a Tua palavra, Senhor, aos ventos, para que cheguem aos ouvidos, Senhor amado, e que o Teu Espírito Santo leve aos corações. Abra os nossos corações, Senhor amado, as nossas mentes. Fale conosco, Pai amado, através da Tua palavra nesta noite. É o que eu peço, Senhor, e desde já te agradeço, entregando a Ti neste momento. Ah, Senhor, toda a honra, toda a glória e toda a adoração durante a ministração da Tua palavra e para toda a eternidade. O versículo 14 começa dizendo que Moisés levantou uma serpente. E essa passagem ela está em Números, capítulo 21. Lá vai contar que Deus deu uma vitória ao povo de Israel sobre um rei cananeu. E depois dessa vitória, o povo vai começar a blasfemar contra Deus. Vai falar mal de Deus, fala mal de Moisés e ainda reclama do pão que desce do céu, que era o maná. E por conta desse pecado do povo, o Senhor ele manda juízo no deserto. Ele envia serpentes venenosas e muitos israelitas morrem por causa do veneno dessas serpentes. Mas no meio daquela situação, o povo percebe o que fez, chega até Moisés, confessa o que havia feito e pede que Moisés ore a Deus por ele. Então Moisés intercede para Deus pelo povo, e Deus, em sua misericórdia, concede ao povo a oportunidade de salvação. Ele ordena a Moisés que Moisés construa uma serpente de bronze, e essa serpente ela deve ser levantada no meio do acampamento, e todo aquele que estava ferido, picado pela serpente e condenado já à morte com veneno em seu corpo, contrariando a medicina que nós conhecemos hoje, bastando olhar para aquela serpente levantada, ele era salvo. E assim também aconteceu com Cristo. Ele foi levantado no madeiro e ali ele morreu por nossos pecados. Mas isso é motivo de alegria, porque Jesus ele não morreu para ficar no sepulcro, mas ele morreu para ressuscitar e ser o primeiro. Porque todos nós que temos Jesus como nosso Salvador, também iremos com ele. E quando o Senhor Jesus fala dessa serpente que foi levantada, a alusão principal que o Senhor está fazendo não é sobre ser levantado no madeiro, mas sobre olhar para aquela serpente e crer que Deus tem poder para salvar da morte. Assim também é com o Senhor Jesus Cristo. Quem olha para a obra do Senhor, quem olha para o que o Senhor Jesus Cristo fez e crê, tem a vida eterna. É salvo pela misericórdia e o amor de Deus. A palavra ela continua
E no versículo 15, né, ela vai dizer, afirmando que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque se aqueles israelitas que foram salvos pela fé da morte terrena, o Senhor Jesus salva os crentes em Cristo para a vida eterna. Não para a morte carnal, porque nós ainda passaremos, se o Senhor Jesus não voltar antes e nós formos arrebatados, passaremos pela morte carnal. Mas a morte espiritual não, porque o Senhor Jesus já se fez sacrifício por nós. E no capítulo 16, vai dizer o versículo mais conhecido da Bíblia. Um dos mais, né? Se não for Gênesis 1, é versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui tem pais, tem mães, e eu queria perguntar para os pais e para as mães dessa noite se eles dariam a vida do filho de vocês por um monte de pessoas rebeldes, por um monte de pessoas que só te aborrecem, que não gosta de você, que fala mal de você, que blasfema contra você, que só faz coisas que te aborrecem. Porque Deus, Ele não mandou o Filho dele aqui na terra, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz no livro de Marcos. O Senhor diz lá em Marcos 2, versículo 17: eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então pensa nesse amor inexplicável, nesse amor maravilhoso de Deus, porque Ele deu o próprio Filho. Quem aqui não é pai, não é mãe, imagina vocês, crianças, adolescentes que não têm filho ainda, se vocês dariam a vida do seu pai e da sua mãe para um monte de gente que não gosta de vocês. Porque foi isso que Deus fez. Ele deu o Filho por pessoas que desprezavam a palavra dele, que desprezavam o amor dele, que desprezavam o cuidado dele. Foi por eles que o Senhor Deus mandou o seu Filho na terra. E no versículo 17 vai continuar dizendo que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Porque quando nós evangelizamos, não sei se alguém já passou aqui por essa experiência, as pessoas perguntam assim: vocês falam tanto que Deus é amor, o amor que mandou um filho, que Deus é maravilhoso, mas que Deus é esse que manda os outros para o inferno porque não quer fazer a vontade dele? Aí as pessoas não enxergam amor nisso. Só que o que as pessoas não entendem é que Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Porque não é que Deus manda as pessoas para o inferno, as pessoas, elas já estão condenadas por escolha própria. Porque as pessoas escolhem pecar. Porque as pessoas são escravas do pecado. O pecado que vem desde o Éden. E foi o Senhor Jesus Cristo quem libertou. E quem ainda liberta aqueles que creem, aqueles que querem o Senhor como Salvador. Então ele não veio para julgar o povo, mas ele veio nesse momento para chamar ao arrependimento, para dar vida eterna. E o mais maravilhoso é o que está escrito no capítulo 17. Porque ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. E continua no 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Então eu falo que é maravilhoso porque tem uma condição aqui, só uma: é só crer. A condição que Deus pede para que nós sejamos salvos é só crer. Tamanho é o amor de Deus. Mesmo sabendo como nós somos, como nós agimos, os pecados que nós cometemos,
as coisas que nós pensamos. Mesmo assim, o Verbo se fez carne, veio à terra, sofreu, foi amassado, moído, teve a tua pele rasgada, dilacerada, para que nós fôssemos salvos. Não vou me prolongar muito, a mensagem ela é bem rápida. E já nos últimos versículos, a partir do 19, vai dizer que a condenação é essa: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Como foi dito, nós temos duas opções: crer e não crer. Essa é a maravilha do Evangelho, a simplicidade do Evangelho. E o Evangelho significa boas novas de salvação. Não estou aqui nessa noite para dizer por que as pessoas vão para o inferno. Por quê? Eu estou aqui para dizer que tem alguém que está pronto para salvar vidas. Isso é preciso crer. Jesus é essa luz que veio ao mundo e que foi rejeitada por muitos. Mas aqueles que creem no Senhor e que têm Ele como Salvador, aqueles que aceitam a oferta de salvação dada por Deus e confessam o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, fazem do Senhor Jesus o seu Senhor no reino que há de vir. Só que se o Senhor Jesus é Senhor, por que muitas vezes nós não obedecemos? Como nós podemos chamar alguém de Senhor e não querer obedecer? Que Senhor é esse que você segue, que eu sigo, que nós seguimos, que a gente não obedece? Muitas vezes a gente sabe que está errado. Muitas vezes a gente sabe, Ele já falou que Ele não quer. Ele já explicou no nosso íntimo. Ele fala por sonho, Ele fala por profecia, Ele fala principalmente pela palavra dele, que é o nosso manual e regra de fé, que é a Bíblia. Ele ensina. E mesmo assim, nós falamos que Ele é o nosso Senhor, mas não agimos como se Ele fosse o nosso Senhor. Mas quando nós ouvimos e obedecemos, nós passamos a seguir os passos dele. E ao seguir os passos de Jesus, nós somos como Ele, que é a luz. E assim, como Paulo diz em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Assim como Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo, como o próprio Senhor diz em Mateus 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. E onde há luz, não há trevas. Pode ser um quarto completamente escuro. Se você acender um isqueiro, você vê luz. Se você acender uma vela, você vê luz. E quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais resplandecemos em nossa face a luz do Senhor. E quanto mais forte a luz, mais claridade. Então, onde há luz, não há trevas. As trevas e a luz, elas não se misturam. É por isso que aqueles que são chamados em Cristo, aqueles que aceitam a oferta do Senhor, eles são luz e não se misturam com as trevas, que são o pecado. Ter Jesus como Salvador é renunciar à vida antiga, é renunciar ao pecado,
pessoas talvez que estão ouvindo essa mensagem podem pensar assim, mas os crentes pensam que eles não pecam, eles são santos. Não, nós não somos santos. Nós erramos, nós pecamos, porque nós ainda somos carne. Porém, nós somos santos em processo de santificação. E quem santifica é o Espírito Santo. A santificação é uma obra do Espírito Santo que se inicia quando nós nos arrependemos. E por que é necessário seguir a Jesus e não ficar no mundo? Porque sem Jesus nós somos escravos do pecado. Sem Deus não há condições de nós nos achegarmos a Jesus. É através da mensagem de Deus, da revelação de Deus, do Evangelho do Senhor, que nós somos libertos a ouvir a palavra do Senhor Jesus, não só com os ouvidos, mas com os corações, e assim aceitar a oferta dele. Então, nós somos em Jesus Cristo libertos pelo pecado, porque quem não tem Jesus não consegue buscar a Deus sozinho. Somente o Espírito Santo e a graça de Deus podem nos guiar ao Senhor. E através da graça dele, quando nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, nós então nos arrependemos. E ao nos arrepender e ter Jesus como nosso Senhor, nós mudamos a nossa vida, nós mudamos o nosso agir, nós mudamos as nossas atitudes. Porque fazer uma coisa errada, se arrepender, fazer de novo, se arrepender, fazer de novo e se arrepender, na verdade isso não é arrependimento, o nome disso é remorso. E desde João Batista, o Senhor vem falando: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino. E é necessário se arrepender. Mas quem convence é o Espírito Santo, então abram os corações. Quem não está em Cristo e quem está com Cristo, mas que às vezes está fraco, às vezes pecou, errou, e está morrendo por dentro, porque está envergonhado, porque está triste. Se arrependa a tempo. O Senhor Jesus Cristo ainda está aqui para nos salvar. Ele vive. Mas aí a gente pergunta, tá, eu pequei. E na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Só que o mesmo versículo que diz que o salário do pecado é a morte, que é Romanos 6, versículo 23, ele continua dizendo assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, sempre que lembrarem desse versículo, o salário do pecado é a morte. Lembre-se do que vem após. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, não basta ser bom, não basta ser do bem, não basta fazer caridade. É necessário nascer de novo, não do corpo como achou Nicodemos, mas do Espírito, e confessar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Imagine um tribunal, como haverá. Todos nós seremos julgados. O mais ímpio dos pecadores e a pessoa mais zelosa da palavra de Deus. Mas ambos em algum momento da vida ou pecaram muito ou pecaram pouco, mas pecaram. Seja até em pensamento, seja nas atitudes, eles pecaram. Então na hora do juízo, cujo pecado é a morte, e aqui não estamos falando só da morte física não, porque infelizmente
Nós estamos passando por um momento que é terrível. Muitas pessoas, muitos jovens, muitos idosos, vêm pensando em suicídio. Como se o suicídio fosse livrar das dores. Como se o suicídio ele fosse salvar das lutas que está passando na terra. Mas a vida aqui na terra é apenas uma ponte. Onde nós passamos por essa ponte, no final dela, nós chegamos no lugar onde que nós realmente iremos viver, que é na eternidade com Deus. Então, a morte, a qual se fala aqui, não é a morte da carne. Porque a morte da carne é só o final de uma etapa curta, de 10, 20, 30, 40, 100, 110 anos que seja, para a eternidade. O suicídio é uma enganação do inimigo que vem ceifando vidas. A solução para os problemas se chama Jesus. Jesus ele não fez promessa de riqueza. Quem prega o evangelho dizendo que você vai ficar rico está mentindo. A promessa de Jesus é de abundância em Deus. E a abundância em Deus não está em dinheiro. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, vai ter momentos sim de dificuldade, principalmente na caminhada, porque o inimigo ele não quer perder. Mas acontece que ele já perdeu há 2000 anos atrás. Basta olhar para o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós encontramos dificuldades sim, no começo, no início, e até quando nós estamos chegando no final da caminhada. Mas o importante é que em todo esse período nós temos a companhia do Espírito Santo e a certeza de que nós temos vitória. Só que a gente passa por um processo. No Evangelho de Mateus tem uma passagem também que é muito conhecida, que fala que no meio da tempestade os discípulos do Senhor Jesus Cristo viram mar revolto dentro de um barco. E ao ver o Senhor Jesus caminhando sobre as águas, eles se assustaram e pensaram que era um espírito. Pensaram que era um fantasma. Então o Senhor Jesus Cristo disse que era ele. Aliás, Pedro, perguntou se fosse Jesus, se ele poderia que ordenasse ele para que ele caminhasse sobre as águas. E Pedro foi caminhando sobre as águas. Só que note uma coisa, quando for ler o Evangelho, ali não diz que quando Pedro começa a caminhar, que a tempestade passa. Não, a tempestade continua. É Jesus. Jesus está ali. Jesus deu ordem. O milagre está acontecendo. Ele está andando sobre as águas, mas a tempestade continua. O vento continua revolto. O mar continua batendo, mas Jesus está ali. Então, pode ter tempestade na vida, mas Jesus está ali. Enquanto Pedro olha para Jesus, ele caminha e ele vive o milagre. Mas quando Pedro olha para a tempestade, o que acontece com Pedro? Ele afunda. Só que veja que interessante, na passagem, fala que Pedro pede socorro a Jesus, ele clama por Jesus, e o Senhor Jesus, ele estende a mão. O que nós podemos entender por isso? Pedro estava perto de alcançar o objetivo dele. Porque a palavra não diz que Jesus foi até Pedro, mas a palavra diz que o Senhor Jesus estendeu a mão. Então, às vezes a tempestade ela está terrível, as lutas estão demais. Tem vezes que Jesus está no barco e está dormindo, mas está ali e vai parar a tempestade. E tem vezes que Jesus não está no barco, mas ele está por perto e vai parar a tempestade. Mas é necessário crer, porque enquanto Pedro creu, ele viveu o milagre, que é lembrado até hoje, mais de 2000 anos atrás. Ele teve fé para andar sobre as águas,
mas a fé faltou na hora de chegar ao objetivo. Mas Pedro fez o que, desde o momento do início desse trabalho aqui, nós estamos tentando levar as pessoas. A necessidade, a vontade, o desejo e a possibilidade de clamar ao nome de Jesus. Porque quando clamamos, Ele vem ao nosso socorro. E Pedro ali foi socorrido pelo Senhor Jesus, chegando no objetivo dele. Mas voltando ao exemplo que eu estava falando do tribunal, imagine um tribunal e as pessoas estão sendo julgadas. Como já foi dito, o salário é a morte. Então, Deus em seu trono julga culpado. Só que aí aparece um advogado. E esse advogado é Jesus. E ele fala assim, sim, ela pecou, mas olha, os pecados dela, eu paguei lá na cruz. Então a sua morte já está paga em Jesus. Quem aceita Jesus como Salvador, tem a sua morte paga pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso, mesmo que não sejamos santos, mas em processo de santificação nós ainda erremos, o apóstolo João, o apóstolo do amor, deixou na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 1, a seguinte mensagem para nós: meus filhinhos, porque ele era o profeta do amor, né? O discípulo do amor, né? Até na hora de falar, ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, irmãos, Jesus veio, morreu e vive para nos salvar. Ele é advogado. Ele está pronto a ouvir o teu socorro e a te socorrer e dar a vida eterna. Mas para isso, como diz em Hebreus, é preciso ter fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Então, para quem ainda tem dúvidas, não crê no Senhor como Salvador, não confessou, confesse. Quem tem dúvidas se Deus existe, pergunte no teu íntimo, porque Ele vai responder. Quem tem dúvida se Deus está no barco, se Deus está contigo, fala com Ele, ore, fale com o Senhor. A melhor forma de conhecer alguém é conversando. Quando nós conhecemos uma pessoa de vista, a gente não tem amizade com ela, a gente não tem intimidade com ela. Mas quando nós começamos a conversar com essa pessoa, a gente vai criando uma intimidade, não é verdade? E é assim com Deus. A melhor forma de criar intimidade com Deus é conversando. E como é que nós conversamos com Deus? Orando, não é isso? Orando também. Mas nós precisamos também ler a palavra. Quem não sabe ler, ouvir, porque o ouvir, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Por que eu falo que é importante ler a Bíblia? Porque quando nós oramos, às vezes o Senhor Ele responde na hora. Ele responde de alguma forma e muitas vezes audíveis. Eu já tive algumas experiências com o Senhor. Às vezes eu estou questionando uma coisa e Ele me responder. Geralmente é bem exortativo, mas Ele responde. Às vezes é também de muito amor. E é lindo ouvir a voz de Deus. Só que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ajoelhar e só pedir, não é conversa, é monólogo. Conversar com Deus é falar na oração e ouvir a palavra de Deus, que é meditando, lendo a palavra. Muitas vezes nós procuramos resposta do Senhor, nós queremos sinais,
quando a resposta já estava aqui, escrita há mais de 4.000 anos, porque a Bíblia tem mais ou menos 4.000 anos, e a resposta está aqui. Então a maneira de nos aproximarmos de Deus é a intimidade com Deus. E como é a intimidade com Deus? Louvando, orando, lendo a palavra de Deus. E o principal, obedecendo. Porque não adianta ler, ouvir, falar, receber e não obedecer. Porque nós estamos aqui falando de quem? Do nosso Senhor. Ele é Senhor das nossas vidas. Então, para quem não tem ainda o Senhor Jesus como Salvador, eu convido a que se arrependa, a que aceite Ele como Salvador e que seja salvo. E para aqueles que já são nova criatura, como eu, como a maioria dos irmãos aqui, creio que todos, ou a maioria, é importante exercer o ID. O ID de Deus, que está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, que nós pregamos o evangelho louvando, evangelizando e principalmente dando testemunho das nossas vidas. Porque, como diz um ditado, a vida do crente é a Bíblia que o mundo não lê. Se muitas pessoas não abrem a Bíblia para ler, elas olham para a vida do crente. E a nossa vida é evangelismo para esse mundo. Então, a minha mensagem de hoje foi essa. E o principal que eu quero dizer, que eu tentei dizer melhor, né, nessa palavra, através da graça do Espírito Santo, que me concedeu essa oportunidade, é para que vocês creiam, vivam em Cristo e preguem o Evangelho. E eu agradeço a oportunidade. Se alguém ouviu essa mensagem e ainda não teve encontro com Jesus, quiser confessar ao Senhor Jesus como seu Salvador, tem essa oportunidade. Pode vir aqui falar com os nossos obreiros, pode visitar a nossa igreja, é a Píbula do Baldeador, ou pode visitar uma das igrejas aqui do bairro. Amém? E que o Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor seja com todos. Muito obrigada pela oportunidade. Então vamos cantar agora mais um louvor. Dois. E logo após o louvor, o irmão Felipe e a irmã Deise vão estar levantando um clamor pelo bairro, tá? Então, vamos louvar a Deus. Ajuda com